Grau 2. Instrução mágica do espírito. Concentração. Sendo os exercícios de controle do pensamento do grau primeiro os mais importantes de IA, os exercícios de concentração no grau segundo seguem em segundo lugar. Sem alcançar um alto grau de habilidade nesses exercícios, o estudante será incapaz de executar nenhuma gota de magia verdadeira. A instrução mágica do espírito do grau segundo envolve um desenvolvimento metódico da faculdade de concentração. O estudante começa sua concentração com objetos simples, e então progride para objetos complexos, aprendendo a visualizá-los com perfeição. Depois de trabalhar com o sentido da visão, visualização, dessa forma, o aprendiz trabalha com os outros sentidos também. Para começar, eu recomendo uma prática da yoga chamada Trataka, na qual você mantém seus olhos num objeto físico sem piscar pelo maior tempo possível. Comece com algo simples e externo. Bardon recomenda uma caixa de fósforos. Eu recomendo meus estudantes a começarem com algo mais simples, usando só preto e branco. Por exemplo, um triângulo preto num fundo branco, ou vice-versa, que pode ser desenhado num pedaço de papel. Olhe intensamente para o objeto físico e não pisque pelo máximo de tempo possível. Segure isso até que lágrimas escorram pelas bochechas. Quando se tornar insuportável, pisque e comece de novo. Continue dessa maneira, e se você conseguir desenvolver essa habilidade ao ponto de não piscar os olhos nenhuma vez em 10 minutos, seus exercícios de concentração terão um sucesso maravilhoso e rápido, e essa técnica tem outros benefícios, como visão melhorada. Eu recomendo que você comece dessa maneira, usando só os olhos físicos. Nem visualize ainda. Só mantenha os olhos parados no objeto e, mentalmente, memorize cada aspecto do objeto. Será fácil com coisas simples, como o triângulo preto num fundo branco. Se você conseguir executar o exercício de Trataka por 10 minutos, mantendo a mente intensamente focada no objeto, então você pode progredir para fechar os olhos. Faça dessa maneira. Faça Trataka no objeto físico por 5 minutos, e então feche os olhos e foque-se intensamente na imagem do objeto na mente. Se você foi bem-sucedido, verá o contorno do objeto na escuridão dos olhos quando você fechá-los, e essa forma permanecerá por alguns minutos. Use como auxílio para o exercício, empregando o contorno que aparece como figura-chave, e enchendo o resto com a memória. Para alguém que começa direto no exercício tentando visualizar o objeto passará muitas semanas se movendo e alterando sua forma. Para o estudante que procede com a ajuda do Trataka, a forma será muito mais fácil de visualizar e não se moverá tanto. Você terá sucesso rápido. Depois que essa forma simples foi dominada de modo que a mente possa mantê-la numa visualização cristalina, perfeita, por 30 minutos, progrida para objetos mais complexos. Pegue uma garrafa de bebida ou caixa que tenha inscrições nela e haja da mesma forma que antes, fazendo Trataka no objeto de 5 a 10 minutos, depois tentando recriá-lo na mente com a visualização. Isso levará muito tempo para se alcançar proficiência. A meta é recriar perfeitamente o objeto, como uma imagem mental cristalina, de modo que você consiga ler as inscrições na garrafa ou na caixa com perfeição. Esse exercício vai aumentar enormemente sua força de vontade, sua concentração, sua visualização e sua memória. O estudante que continua com esse exercício até em seu treinamento posterior será capaz de se lembrar de páginas inteiras de livros, palavra por palavra, com memória fotográfica. O que é necessário nesse ponto é executar o exercício até que o estudante consiga reter uma imagem mental cristalina de um objeto detalhado e complexo ou uma caixa/garrafa com bastantes escritos nela e manter isso por 30 minutos sem interrupções. Isso levará, mais ou menos, 6 meses de treinamento firme, 2 vezes por dia. Comece com 10 minutos por vez, resultando em 20 minutos por dia, nos estágios iniciais, e, à medida em que você progride, avance para 2 sentadas de 30 minutos para 1 hora diária de prática nessa técnica.
O estudante que cria tempo, note que eu usei cria e não acha, para esse exercício por mais de uma hora por dia, fará muito bom progresso. Depois que o sentido mental da visão, visualização, é dominado dessa forma, os outros sentidos devem ser dominados de modo similar, um por um. Isso não levará tanto tempo, porém, especialmente para alguém que trabalhou através dos exercícios de visualização de acordo com as instruções acima. O exercício mais importante aqui é a visualização, seguido em importância pelos exercícios de audição e de tato. Os sentidos do olfato e da gustação não são de importância particular, mas deveriam ser treinados de modo que o mago consiga, depois, benefício total do treinamento astral dos sentidos e da projeção mental. Bardon descreve a execução dos outros exercícios com os sentidos de forma profunda o suficiente para o sucesso, mas eu darei uma dica rápida para cada um deles. Justo como você empregou um objeto para olhar nos exercícios de visualização como um auxílio, faça o mesmo com os outros sentidos respectivos. Ouça um relógio fazer tic-tac por alguns minutos com os olhos fechados, deixando a mente se tornar absorta no som, mas não na imagem. Então, vá para sua sala de práticas. Eu recomendo muito usar um cômodo separado para suas práticas, e recrie o som mentalmente, mas não a imagem. Comece ouvindo o som por 10 minutos e faça isso 2 vezes por dia, por uma semana ou mais. Então deixe o cômodo com o relógio dentro, ou o desligue se essa opção for disponível, e recrie o som em sua mente por 5 minutos no início. Dessa forma, você estará ouvindo por 10 minutos e criando por 5. A mente não deve ser permitida a vagar. Progressivamente, encurte a quantidade de tempo em que você ouve o som e aumente o tempo que você gasta recriando mentalmente. No fim, você deveria ser capaz de passar de 20 a 30 minutos, de uma vez só, ouvindo o som mentalmente à vontade sem ter de ouvir fisicamente o som antes. Este é um ótimo exercício. Quando o estudante conseguir mostrar esse nível de controle sobre suas habilidades mentais de audição, então ele deveria prosseguir a sons mais complexos sem até a ajuda de um som físico, embora ele possa usar um som físico por alguns segundos para orientar a mente. Usando sua discrição e senso comum, você será capaz de praticar os outros exercícios dos sentidos de maneiras similares, usando objetos físicos para empregar o sentido físico, e depois, por um período de tempo, substituindo-o completamente pelo sentido mental. É de minha opinião que o estudante desenvolva os exercícios visuais, auditivos e do tato, com grande habilidade, por 30 minutos a cada vez, enquanto os sentidos do olfato e da gustação podem ser treinados por somente 10 minutos de sucesso. Agora, uma nota deveria ser feita sobre a progressão do tempo nesse exercício. Para algumas pessoas, alguns sentidos serão mais difíceis que outros, enquanto alguns serão dominados muito naturalmente. Para a maioria, o sentido visual é o mais difícil de treinar no início, levando 6 meses normalmente, e isso é normal, enquanto os outros sentidos levam mais ou menos um mês cada. Ainda assim, quase todos experimentarão variações nessas quantidades de tempo, de acordo com sua harmonia dos elementos. Dessa maneira, o elemento fogo afetado, exagerado ou insuficiente, afetará os exercícios de visualização para melhor ou para pior. O elemento ar afetado causará problemas ou aumento de rapidez no treinamento dos exercícios acústicos. O elemento água afetado afetará os exercícios de tato e de gustação. O elemento terra afetado causará problemas com os sentidos do olfato e com a estabilização da consciência no geral. Se o professor vê que seu estudante tem um elemento terra afetado no plano mental, ele deveria monitorar seu desenvolvimento mágico com cuidado. É melhor se ele consertar o problema diretamente no corpo mental do estudante com sua própria vontade mágica. A maioria das doenças mentais são causadas por um problema com o elemento terra na mente, não importando qual afinidade elemental a doença possa ter. Porém, isso acontece só em situações sérias. Se o estudante tem alguma dificuldade com seu treinamento do olfato, é claro, não significa que ele é doente mentalmente.
Mesmo assim, o mestre deveria vigiá-lo caso alguma coisa se desenvolva com o passar do tempo. Quando você começar primeiro com o exercício de visualização, você notará que a forma mental do objeto será muito difícil de manter parada. Ela tenderá a ficar em movimento, mesmo levemente. Não deixe o objeto mover. Ele ficará mais longo, mais curto, menor, maior, girará, mudará de cor, etc. No começo, especialmente para alguém que não tem a vantagem do treinamento Trataka preliminar. Para o estudante que segue com exercícios preliminares como esse, ele verá que os exercícios serão muito mais fáceis e fará um progresso melhor. A meta é ser capaz de recriar cada impressão do sentido tão vividamente que exista no plano mental. Como sabemos se tal coisa ocorre? Tecnicamente, todo pensamento existe no plano mental, mas o que queremos é uma impressão sólida e bem formada. Isso será marcado por uma percepção cristalina da impressão do sentido mental como se fosse real. Real não quer dizer físico. Isso é muito importante. Além de este treinamento fortalecer a força de vontade e as habilidades mentais, o aspecto mais importante dele é que ele permite ao estudante a trabalhar, com eficiência, as forças astrais empregadas nos graus posteriores. O reino mental é o nível arquetípico da criação. Se quisermos causar algo para mudar o universo, a primeira mudança deve ocorrer através da força de vontade criativa, a imaginação plástica, como Bardon a chama, no reino mental. Uma vez que a ação ou objeto foi iniciada no reino mental, então, dependendo da força de vontade do estudante, e especialmente da nitidez do objeto, as forças astrais correspondentes seguirão, imitando os movimentos de seu arquétipo mental. Essa curta explicação permitirá ao leitor ver que, sem a habilidade essencial de ser capaz de se trabalhar no reino mental com nitidez absoluta, nenhuma magia efetiva pode ser executada no plano astral, o qual é usado para a maioria das operações mágicas. Eu uso o termo efetiva aqui por uma razão. Claro, o mago poderia conjurar uma barragem de nomes de deuses, usar armas mágicas, cercamentos e gestos rituais para causar um efeito mágico definido, mas o estudante que treinou suas faculdades propriamente será capaz de causar os efeitos exatos com 10 vezes menos esforço. O mago não treinado gastará muita energia astral e mental criando arquétipos mentais instáveis, que caem por terra facilmente, enquanto o mago treinado não perderá nenhum pouco de energia em nenhum plano, devido a arquétipos mentais poderosos e precisos. O primeiro é como um médico fazendo cirurgia com instrumentos antigos de pedra, enquanto o último é como um doutor fazendo cirurgia com instrumentos de precisão a laser. Isso tudo contribui à imensa importância deste exercício, e como seu predecessor no grau primeiro, o treinamento errado e ego causam muitos estudantes a desistirem de sua prática inteiramente, pularem este exercício em particular, ou prosseguirem pensando prematuramente eu sou especial, fracassando horrivelmente em seu desenvolvimento mágico. Tais pessoas irão fazer comentários negativos sobre Bardon, dizendo ele é insano, ele é errado, seu IA não vale nada, não tem jeito de IA produzir os resultados que diz, etc. Comentários como esse são o resultado da ignorância. Em 99% das vezes, uma pessoa diz isso porque falhou em completar esse exercício do grau segundo. Instrução mágica da alma. Equilíbrio mágico. Esse exercício é de imensa importância. Embora sua total necessidade possa não ser compreendida neste ponto em seu treinamento, sua função se tornará mais do que aparente nos graus posteriores, ao se empregar o Akasha. Em muitos exercícios, a minha opinião, que é compartilhada por outras autoridades em Bardon, é a de que, embora haja muita informação prática em guia, em alguns dos exercícios individuais faltam instruções práticas adequadas, como é o caso dos exercícios do grau oitavo. Com esse exercício, porém, ele explicou sua simples prática em detalhes mais do que suficientes para o sucesso total, portanto eu darei apenas algumas dicas. Embora Bardon dê 3 métodos para se alcançar o equilíbrio mágico, o melhor deles é a segunda opção, que é a meditação e a contemplação do defeito.
Na yoga esse exercício é denominado pratyaksha, e é a chave para se desenvolver o controle das paixões e desejos inferiores. Eu descreverei esse exercício em particular com um pouco mais de detalhe do que Bardon, de modo que o estudante possa estar seguro de que ele está o praticando adequadamente para conseguir tirar todo o proveito. Sente-se em sua asana. Por agora, você deveria estar trabalhando para treinar as coxas e pernas para se sentar nas posturas de meditação de Siddhasana ou Padmasana. Chame a ideia do vício e a contemple a fundo. Traga de volta cada momento durante o dia em que você falhou em seu autocontrole e se tornou uma vítima desse vício ou defeito. Cada vez que isso ocorre, afirme mentalmente que aquilo não acontecerá novamente e que, na próxima vez, você terá mais autocontrole. Gaste de 5 a 10 minutos dessa maneira, e então medite sobre a virtude oposta. Por exemplo, se o vício atual que você escolheu para trabalhar é a luxúria, então, depois de feita a retrospecção, contemple o celibato e todos os seus maravilhosos benefícios espirituais. Se o vício é a raiva, então contemple a paciência e paz e o quanto eles podem ajudar a sua prática. Usando um pouco de discernimento e de intuição, você facilmente será capaz de pensar na virtude oposta de cada defeito. Faça esse exercício no finzinho de cada dia antes de ir dormir. Se você tende a escolher um dos 3 métodos de Bardon, então faça esse último método. Porém, como Bardon diz, seria melhor se o estudante fizesse uso de todos os 3 métodos constantemente. Ajuda também a aplicar práticas como a impregnação de comida e de água para essa purificação de caráter, enchendo a comida com a virtude apropriada para destruir o defeito atual. Não há duração de tempo definida para este exercício. A maioria das pessoas gastará pelo menos 2 ou 3 anos trabalhando regularmente nisso, enquanto outras precisarão de apenas alguns meses. Algumas levarão anos e anos devido a aflições kármicas muito enraizadas, que devem ser superadas. Como tal, é impraticável se esperar por vários anos para progredir para o grau 3º, enquanto se trabalha no grau 2º. Ao invés disso, eu recomendo a todos a passarem um mínimo de 6 meses de trabalho diário com esse exercício e terem se libertado dos obstáculos maiores à sua prática. Há defeitos e vícios maiores que causarão grandes problemas em seu treinamento, e há defeitos menores que podem ser trabalhados no curso dos próximos anos nos quais você estiver progredindo grau por grau em IA. Para propósitos práticos, se livre dos defeitos, vícios ou obstáculos maiores enquanto pratica o grau 2º antes de progredir para o grau 3º. Os obstáculos maiores são, normalmente, coisas como luxúria descontrolada, preguiça, pavio curto, crueldade, alcoolismo, abuso de drogas e egoísmo. De todos os defeitos e vícios maiores, o de luxúria descontrolada e o do mau uso da energia sexual é o pior e deve ser consertado logo no início. A pessoa que abusa do fluido e da energia sexual não alcançará sucesso total em IA. Os vícios menores incluem coisas como desrespeito pelos outros, competição doentia, ciúme, gula, tendência ao esquecimento, etc. A maioria dos defeitos menores desaparecerá, uma vez que os defeitos maiores forem superados. Há muito mais que se poderia dizer aqui, especialmente do ponto de vista iógico, mas isso é suficiente. A prática do pranayama e das asanas ajudará muito no autocontrole, bem como nas observações básicas de yama e niyama, como falado na doutrina da yoga. Instrução mágica do corpo. Respiração pelos poros e asanas. Os exercícios de respiração pelos poros dados aqui são muito importantes para quase todo exercício mágico depois do grau 2º. A prática é descrita suficientemente bem por Bardon, mas eu gostaria de clarificar uma ideia errada comum aqui. Essa não é a acumulação da força vital, a qual é ensinada no grau 3º. Quando Bardon te fala para aprender a respirar através dos poros, astralmente, o que ele quer que você faça é inalar a força vital e exalá-la imediatamente de volta para o universo, como se você inalasse e exalasse ar.
Estudante não deve reter a força vital dentro de seu corpo nesse estágio do exercício e, portanto, nenhuma visualização para isso aqui é dada. Bardon quer que o estudante, na verdade, não visualize nenhuma energia entrando e saindo de seu corpo pelos poros nesse grau. Em vez disso, você tenta simplesmente se tornar consciente dos poros da pele sugando o ar com sua inalação e exalação. Nenhuma cor ou visualização é usada aqui, de acordo com Bardon, para usar a energia da força vital. Eu te darei uma dica para o sucesso. Tente sentir que seu corpo se expande um pouco na inalação e se retrai de volta ao normal na exalação. Com um mês ou mais de prática você sentirá uma expansão magnética e contração ocorrendo na superfície da pele durante esse exercício. Uma vez que sinta isso, continue até que esse sentimento de expansão e de contração permeie seu corpo inteiro, com o plexo solar como ponto médio. Daí, aprenda a inalar magicamente com ambos os pulmões e os poros da pele ao mesmo tempo. Levará de 3 a 4 meses para executar esse exercício com alguma proficiência. Uma vez que isso seja conseguido, você está pronto para prosseguir para a próxima parte do exercício de respiração pelos poros, na qual você aprende a acumular um certo desejo ou vontade no corpo, através dos poros. Uma nota deveria ser feita sobre esse exercício. Certamente, nesse estágio de treinamento, você não está capaz de realizar seus desejos num nível físico ou até astral com esse exercício. A impregnação do desejo pertence unicamente ao reino mental, e para ter qualquer efeito real nos reinos astral ou físico requereria uma quantidade incrível de vontade criativa. No que esse exercício é bom é ajudar a se alcançar certas metas mentais, como memória melhorada, bom raciocínio, concentração e trabalhar nos vícios e virtudes de seus espelhos da alma branco e negro. Alguns desejos, como o de boa saúde, terão algum efeito físico devido às forças mentais usadas. Esse exercício deveria ser executado até que o estudante fique completamente seguro da realização de seu desejo ou vontade no plano mental somente por esse exercício. Essa habilidade de impregnação do desejo será muito importante quando você aprender a impregnar objetos e cômodos inteiros com certos desejos no grau terceiro. Sobre o exercício de asana desse grau, eu nunca compreendi o porquê de ele ser dado aqui, no grau segundo, em vez de ser dado no grau primeiro. É a minha opinião própria de que o estudante deveria começar esse exercício do início, e assim é como eu ensino para meus estudantes. As melhores asanas para se fazer em meditação são a Siddhasana e Padmasana, ambas as quais têm imensos benefícios espirituais na meditação e forçam a espinha a ficar reta, de forma que a postura do corpo é executada sem esforço. O aprendiz deveria ser capaz de manter essa asana por 30 minutos, diretos, sem se mover. A concentração deveria ser somente no corpo físico e não vagando por aí sem rumo. Quando você passar os 30 minutos requeridos e continuar praticando até alcançar 3 horas diretas em uma sentada, você terá asana jaya, domínio sobre a asana, e a postura se tornará gostosa e confortável. A mente se tornará focada logo que a postura é tomada. Ser capaz de manter uma asana por 30 minutos diretos, sem vacilar, se inquietar ou se mover deveria levar de 4 a 6 meses de prática firme. Comentários sobre o grau segundo no geral. Os exercícios mais importantes nesse grau do ponto prático de vista são os exercícios de concentração, mas de um ponto espiritual geral de vista o mais importante é a criação dos espelhos da alma. Os exercícios de concentração exigirão mais tempo para seu domínio, necessário para o progresso do próximo grau. De modo geral, cada exercício nesse grau é extremamente importante. No grau segundo, o estudante cultiva faculdades-chave que serão absolutamente necessárias para o resto do dia. Pratique cada exercício 2 vezes por dia, começando por menos tempo, 10 minutos, e aumente até 30 minutos. Os exercícios de respiração pelos poros podem ser feitos em 10 minutos, durante o treinamento do grau segundo, mas o resto deveria ser aumentado para exercícios de 30 minutos para os resultados máximos nos graus posteriores.
Se você falhar ao se treinar adequadamente em qualquer um desses exercícios, você falhará em algum ponto-chave depois em IA e terá de começar do início de novo. As práticas do primeiro grau devem ser continuadas diariamente também, constantemente usando as técnicas dadas na instrução mágica do corpo, bem como continuando a prática do exercício de controle do pensamento por pelo menos 10 minutos ao dia. Pode ser reduzido de 30 a 10 minutos agora que você progrediu para o grau segundo, regularmente até você chegar ao grau terceiro, tempo em que a mente estará suficientemente treinada. Com 2 sessões de prática por dia, deveria ser fácil ter o mínimo de 2 horas depois de alguns meses no grau segundo.